Bora lá? Então, essa etapa aí do planejamento que a gente viu que muitos fazem, né? Então, nesse planejamento aí, né? Como é que a gente vai seguir, né? Segundo lá o Intosai. Sugestão das partes interessadas, então, o legislativo, o governo, as partes internas, organizações não governamentais, outras partes interessadas relevantes. Então, reparem que eles recomendam aqui como insumos justamente essa interação com os stakeholders que são, teoricamente, ali interessados nessa atuação do tribunal. E talvez aqui, como insumo, deveria também ser privilegiado a questão das reclamações de ouvidoria, né? Sistematizado isso aí e privilegiado. Questões gerais aí, ó, que a gente contempla também como construir esse plano, auditoria anterior, opinião do governo, né, documentos orçamentários, relatórios de avaliação anual dos órgãos, mídia, né? Então, olha a mídia, o que a mídia está apontando lá como problema, né? Eu cito sempre esse caso aí do INSS, né? Quando a gente olhar, se a gente fosse olhar para a ouvidoria, desde 2019 havia um certo nível de reclamação. E aí começou-se a judicializar isso. Aí no judiciário começou a surgir as pessoas indo no judiciário pleitear devolução. Então você tem ações judiciais lá, tal. Aí depois você tem, em 2022, reclamação de ouvidoria começou a aumentar, né? Mas só foi entrar mesmo como assunto de auditoria lá 2023, 2024. Então, assim, como que esse planejamento, né, e a definição dessa estratégia é importante para a nossa atuação. Uma coisa que a gente fala sempre lá na CGU, né, a nossa atuação ela tem que ser mais preventiva, com um olhar mais para o futuro. Porque, não sei se vocês reparam, né, a gente do controle, a gente só chega depois que o problema já está lá, que já está materializado, já tem um prejuízo ao erário, já tem... Então, assim, e é difícil você recuperar um dinheiro que foi gasto indevidamente. A gente vê que é um desafio enorme. E é um desgaste enorme também, né? Você tem que judicializar, tem que responsabilizar as pessoas. Então, assim, tentar mudar o foco desse planejamento para o futuro, né, para ter uma atuação mais preventiva, né, é um grande desafio, né? Principalmente quando se vê que você vai gerar prejuízos que depois você não vai conseguir atuar. É um trade-off, né, para você também não fazer uma cogestão com o administrador, né? Mas, principalmente eu vejo nos novos programas, novas políticas públicas, se existe ali uma construção de uma legislação, né? Na CGU a gente está atuando muito nessa visão de atuar muito nessas consultorias e atuações preventivas. Antes de sair a norma, a gente já fala, mas você tem que ter aqui instrumento de controle, você tem que ter, porque senão depois você vai, a política pública vai ter aí vários furos que você não vai conseguir gerir ela, né? Professor, o grande problema do... Só um instantinho. Pode? O grande problema nosso no Brasil, nós temos boas leis, mas de fraca implementação. Por exemplo, a ouvidoria é um passo importantíssimo, como o professor falou. A gente tem diversos ouvidorias em municípios, órgãos, mas é como se fosse um proforme. Ela só escuta, né? E não faz nada. Escuta. E aí o filtro da ouvidoria, que é muito importante, é no tocante a saber a dor do cidadão. Ele é que vai na ouvidoria e você consegue filtrar isso. Mas às vezes você não consegue colocar na prática o que é essa dor, como o INSS. Essa dor já existia desde 2019. Ações já estavam sendo implementadas. E porque só a auditoria começou a pensar isso em 2023 para 2024. Então tem muita coisa no Brasil que ela é muito efetiva na lei, mas da sua execução ela deixa muito a desejar. É o desafio, é a questão da capacidade de resposta, né? Eu mostrei aquela dissertação da colega, ela conseguiu capturar lá como essa capacidade de resposta
é importante para a confiança do cidadão no governo. Então, assim, é um ponto que a gente tem que pensar. Olhando aí com essa nova visão, né, do cidadão, talvez a gente deveria ter um indicador de capacidade de resposta desses municípios, em termos de serviço público, né? E aí focar em como dar capacidade de resposta, né? Hoje a gente vê, por exemplo, saúde, né? Você tem ali cada município com sua UBS lá, a UPAzinha, que às vezes não atende, o cidadão vai ali e ele não consegue fazer um exame, né, um raio-x, não tem um equipamento mínimo. Será que esse modelo é adequado, né? Será que não é melhor fazer hospitais regionais, né? Ali com uma estrutura mais centralizada, né? Ou então, ou respeitar uma distribuição de pessoas. O Ministério da Saúde tem essa distribuição, mas é sempre o vereador quer botar aqui um posto de saúde no meu bairro. Aí pronto, leva, né, toda uma disfunção em termos da política pública, né? Então a gente vê, na auditoria a gente pode. Só acho que tem alguém querendo falar Vamos rápido aí para a gente seguir, pessoal. Professor, Daniel, rapidinho. Existe algum link de verificação imediata atrelado à rubrica orçamentária pelo TCU, certo? Ou seja, se a verificação é permanente, se existem itens que já por conhecimento prévio, por experiência prévia, por tudo que aconteceu no passado, o TCU monitora permanentemente, independentemente de deflagrar algum processo de auditoria planejada? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se esse monitoramento hoje ele recai todo em despesas discricionárias, com maior preponderância. Entendi, Daniel. O que você está pensando aí em auditoria contínua, né? Isso. Isso. É um sonho que a gente tem até lá na CGU, cara. Assim, o que acontece hoje, né? No sistema de contabilidade, que era existente, né? Que a gente tem hoje, o CEAF, existia o papel das setoriais contábeis, tá? No passado. E elas faziam justamente vamos botar assim, já era conformidade financeira, né? Contábil financeira, enfim. Só que aí o que aconteceu? Em um determinado momento, passou-se para o processo de conformidade na própria unidade. Então, assim, hoje existe um servidor que dá a conformidade contábil em cada unidade lá do pública federal hoje. Então, assim, se alguém vai lá e faz uma compra ou apresenta uma nota fiscal, antes do pagamento, antes de lá, um servidor tem que entrar e conferir o processo e dar conformidade, falando o seguinte: os documentos que estão aqui no processo suportam essa despesa ou essa liquidação de pagamento e tal. Então, criou-se esse processo, tá? No passado, como funcionava isso? Não tinha essa conformidade na unidade. E aí, os órgãos de controle interno, uma das atividades deles era fazer essa auditoria de conformidade, que era ir lá conferir se o que estava lançado dentro do CIAF era o que estava efetivamente no processo, tá? Então, hoje funciona dessa forma. Mas algo automatizado, vamos pensar assim, um pagamento para uma empresa que não tem, é inidônea, né? Às vezes, não sei se pode acontecer, né? Ou uma empresa recém-criada com laranjas, né? Eu queria também me referir às emendas, Esse professor, às monitoramento emendas. fala, Existe algum planejamento para as emendas, tanto as individuais, de bancada e as de comissão? Ou seja, existe algum processo ou projeto para que isso seja acompanhado mais de perto? hoje, cara, assim, porque esse processo de emenda parlamentar ele foi meio que destacado do processo normal, né? Porque como funciona a questão de emenda antes desse processo de emenda PIX, né? É mais conhecido. O Ministério ele desenvolvia ali, eu vou fazer uma política de turismo, construir ou dar infraestrutura turística para o município. E aí, como é que funcionava a emenda? O parlamentar, ele tinha lá a verba que ele podia disponibilizar, né? Aí o município, o que ele tinha que fazer? Ir no Ministério, cadastrar o processo,
de planejamento lá da obra, enfim, cadastrar o projeto. E aí, se tudo tivesse ok lá no projeto dele, o parlamentar mandava um ofício para o Ministério indicando a emenda para aquele projeto. Tá? Com a emenda PIX, todo esse, vamos botar assim, esse processo administrativo foi suprimido. Tá? E foi transferido diretamente do orçamento para a conta do município. Né? Enfim, basicamente isso que foi o que ocorreu. Do ponto de vista do parlamento, o que os deputados alegam, né? Que os municípios não tinham capacidade de elaborar esses projetos e depois, enfim, isso tudo era muito moroso e acabando que a política pública não era executada. Né? Então, enfim, tentou-se resolver um problema de gestão, né, de uma forma que não foi muito, não se comprovou aí muito efetiva, né? E aí esse é o problema que está. Aí você tinha um problema de transparência também, né? Porque chegava nos municípios e aí você não sabia, né, como que isso era aplicado, não tinha um sistema que consolidasse ali a aplicação, né? Porque pelo Transfere-Gov você tem toda lá a questão da inserção dos documentos, você tem toda a história lá daquela transferência. Né? Tem o deputado que transferiu, tem a licitação, tem os empenhos, tem as empresas, as notas fiscais, tudo fica lá no Transfere-Gov. Tá? E é isso. Aí, infelizmente, esse é o imbróglio aí das emendas. Né? É um trade-off aí entre agilidade de tentativa de execução com controles administrativos e organização administrativa. Né? Beleza? Bom, vamos em frente aí. Então, no planejamento aqui, então, a gente vai compreender as expectativas das partes e ter aqui a matriz de seleção de temas para gerar lá o plano estratégia de auditoria, tá? Potenciais tópicos de auditoria e requisitos e recursos para o plano de trabalho anual. Isso aí é o que vocês já fazem aí. Então, aí, critérios de seleção, a materialidade, a auditabilidade. Isso aqui é um ponto interessante também e que vai impactar também a pesquisa de vocês. Às vezes você tem uma boa questão de pesquisa, mas ela não é executável. Você não consegue medir a variável, você não tem os dados. Né? Às vezes você não tem ali como obter os dados. Eu preciso entrevistar todos os gestores do município. Né? Ou preciso fazer uma amostra. Será que os gestores vão responder a sua pesquisa? Né? Então, a gente tem que usar testar, né? Pensar nessa viabilidade da pesquisa também. Possíveis impactos aí, risco para a instituição, né? Algum risco estratégico ou de reputação, caso o tema de auditoria não seja examinado, né? Será que eu estou deixando de analisar aí algum ponto que eu deveria estar auditando, né? Interesse do legislativo, a auditoria abordará alguma questão legal, né? Que oferece vantagem para a comunidade, tá? Relevância, o tema tem alguma influência, importância para a questão do mundo real, tempestividade, é o momento certo para fazer a auditoria, né? É muito cedo, é muito tarde, enfim. A auditoria anterior, se já foi auditado anteriormente, e outra auditoria importante planejada ou em andamento, solicitação de auditorias operacionais, né? Foi feita alguma solicitação especial de auditoria operacional, enfim, todos os critérios aí para a gente tentar selecionar e montar esse plano de auditoria. Aqui eu trouxe o exemplo aqui lá do nosso plano da CGU 2024, né? Então, só para vocês terem a ideia aqui, ó. Então, eu nem vou abrir aqui, tá? Mas depois eu deixo o link dele para vocês. Deixa eu botar no chat aqui de uma vez.